Descubra a incrível revelação. Aos 12 anos, um casamento surpreendente com um homem inesperado. Maria, com seu coração inquieto e olhos sonhadores, nunca imaginou que suas tardes tranquilas em uma pequena cidade do interior do Brasil fossem tomadas por uma onda de obrigações e tradições. A notícia que sua avó trouxe era como um trovão em um céu azul. Seu casamento, arranjado, estava marcado para acontecer em poucas semanas. Rafael, o noivo tirado de um conto de fadas invertido, seria seu parceiro. Mas o que havia de encantador nessa história? Maria sentia-se presa, sufocada pela expectativa de uma vida que não escolheu. Todos os dias, a cidade, antes cheia de promessas de liberdade e aventura, agora parecia uma jaula. Com as ruas de terra batida ressoando o som de passos apressados, suas tardes eram preenchidas por jantares formais e preparativos para a cerimônia, enquanto seu coração pulsava contra as normas que a cercavam. Como as outras meninas, ela precisava de um príncipe, mas o destino lhe entregava um homem que também carregava os fardos da tradição. A imagem que se formava em sua mente era de liberdade. Maria sonhava em correr pelas colinas, explorar o mundo, enquanto estava prestes a ser trancafiada em um dever que não escolhera. Rafael, o jovem de 15 anos, vivia nas sombras do que sua família esperava dele. Para ele, o casamento era apenas mais um passo para se tornar o que seu pai sonhou, um herdeiro perfeito. Um encontro com Maria não seria apenas sobre amor, mas sobre enfrentar as correntes invisíveis que os uniam. Quando finalmente se encontraram, ambos se sentiram como se estivessem em um palco, forçados a interpretar papéis que não queriam. Mas havia algo na maneira rebelde de Maria que fascinou Rafael. Talvez, ali, ele pudesse encontrar a coragem para romper com as expectativas que o aprisionavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do casamento se aproximava como uma tempestade que ameaça desabar. Maria caminhava pela casa, sua mente fervilhava com a ideia de fuga. O olhar desaprovador dos vizinhos a seguia, sussurros que evidenciavam o peso da escolha que ela não fizera. Rafael, ao seu lado, também lutava contra as expectativas familiares que pareciam moldar sua vida em um molde impossível. No decorrer de suas conversas sinceras, revelações sobre seus medos começaram a surgir. Eu não quero apenas seguir um caminho que não é meu, confessou Maria, com os olhos brilhando de determinação. E, nesse momento de vulnerabilidade, uma faísca de conexão nasceu entre eles. Poderiam, juntos, desafiar o destino e reescrever o que a cidade esperava deles? A pressão das tradições começava a se tornar insuportável, transformando-se em uma oportunidade de reavaliação, seguir o que o mundo dizia ou lutar pela liberdade que ambos tanto almejavam. Seria o casamento uma condenação ou uma porta aberta para algo totalmente novo? Maria e Rafael estavam prestes a descobrir que a verdadeira aliança poderia não ser apenas entre eles, mas com suas próprias identidades. E assim, com a tensão crescendo, um questionamento pulsava no ar. O que fariam com a revelação que mudaria suas vidas para sempre? Maria observou a movimentação ao seu redor, as mãos nervosas da avó arrumando cada detalhe do vestido, enquanto o coração dela pulsava descompassado. A ideia de um casamento parecia uma fantasia de conto de fadas, mas a realidade era bem diferente. Uma prisão. Ela também via Rafael, cercado por familiares que esperavam dele a obediência e o sucesso que tanto valorizavam. O peso dos olhares opressores parecia se transformar em correntes, restrições que os mantinham afastados de quem realmente era. Com a cerimônia cada vez mais perto, os cadernos de anotações que Maria costumava usar para desenhar mundos novos foram substituídos por listas de convidados e itens para a festa. Cada item a lembrava do futuro enganador que a aguardava. No entanto, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se ela realmente pudesse escapar? Seria algo precipitado? A busca pela liberdade poderia ser tão simples quanto dar um passo para fora daquela casa? A ideia de fugir parecia impossivelmente atraente, mas a dúvida dançava entre seus pensamentos. Não apenas a cidade e as tradições aprendiam, mas também o que ela sentia por Rafael. De alguma maneira, ele se tornará seu confidente, um amigo que compreendia sua agonia. Eles dividiam segredos, risos e angústias, como se a conexão que formavam pudesse ser uma âncora em meio à tempestade. Certa noite, após mais uma discussão com a avó sobre o vestido ideal, Maria encontrou Rafael na beira do rio que cortava sua cidade. Ele estava imóvel,
com os olhos fixos na água refletindo a luz prateada da lua. Ao se aproximar, seu coração acelerou. Era nesse lugar que seus sonhos de liberdade pareciam mais próximos. Rafael, ela começou, hesitante. E se nós fuguíssemos juntos? As palavras saíram de sua boca como se criassem uma ponte entre seus medos e a esperança de liberdade. Os olhos de Rafael brilharam com uma luz nova. Você está falando sério? Perguntou, claramente surpreso. Isso não é uma decisão fácil, Maria. Temos famílias que dependem de nós. Ela sabia muito bem disso, mas a ideia do se estava crescendo. E se, em vez disso, fizermos nossos próprios planos? O que eu mais quero é conhecer o mundo, mas não posso fazer isso sozinha. Silêncio. O rio murmurou a verdade que eles negavam. Rafael olhou para a água, pensativo. Eu não pensei que poderia existir essa opção. E se nos apressarmos, se formos juntos? Uma emoção refortalecida se espalhou entre eles. Não apenas o desejo de escapar, mas a certeza de que, juntos, teriam uma chance. Antes que Maria pudesse responder, o som de passos se aproximou, cortando o ar e trazendo de volta a realidade. Uma figura conhecida se destacou na escuridão. Era a avó de Maria, que, preocupada, estava à sua procura. Maria teve um impulso de voltar, mas não antes que a conexão com Rafael fortalecesse seu espírito. Vamos pensar nisso, ele sugeriu em um sussurro, amigável mas firme. Medida que a voz se aproximava, Maria percebeu que seu coração estava tenso, mas cheio de uma nova determinação. A liberdade estava mais perto do que se imaginava, mesmo que o preço a se pagar fosse desafiador. O que aconteceria se decidissem perseguir essa nova vida? O resto da noite foi tumultuado por pensamentos. O peso da tradição e a promessa de uma vida própria se chocavam em sua mente. Como ela e Rafael poderiam desbravar um novo caminho? A cada pausa, a cada batida do coração, uma pergunta pairava no ar. O que elas realmente estavam dispostas a arriscar para viver suas próprias verdades? A determinação de Maria não diminuía, mas o tempo estava se esgotando. Ela olhou pela janela ao amanhecer do dia seguinte, determinada a descobrir o que a vida lhes reservaria. Com o casamento se aproximando, a decisão teria que ser tomada. Seguir o que a vida planejou para ela ou dar um passo audacioso rumo ao desconhecido. O futuro começava a se desenhar diante dela, e a única coisa que ela sabia realmente era que não poderia mais viver uma mentira. O que ela e Rafael fariam na manhã seguinte poderia mudar tudo para sempre. O sol despontou no horizonte, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Maria não conseguiu desviar o olhar do amanhecer. Era como se aquele espetáculo de luz tivesse o poder de acender uma chama dentro de sua alma cansada. O dia prometia ser decisivo, mesmo que sua mente ainda estivesse envolta em dúvidas. Ela se levantou, ainda embrulhada em seus pensamentos, e decidiu que precisava de um momento sozinha. Com cuidado para não acordar a avó, saiu de casa e se dirigiu ao jardim. O cheiro da grama molhada pela manhã a acalmou, mas a ansiedade não a deixava. O casamento era hoje e o peso disso parecia, ao mesmo tempo, uma gravidade insuportável e um convite à liberdade. Enquanto observava as flores que começaram a brotar, seu pensamento voou até Rafael. Ele, que sempre esteve presente, agora representava algo mais do que apenas o amigo que entendia seu sofrimento. Ele se tornará parte de um plano que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas a dúvida persistia. O que aconteceria se eles falhassem? E se uma fuga quisesse dizer deixar tudo para trás, até mesmo a conexão que eles cultivaram em segredo? A ideia da fuga pulsava em sua mente, mas não era só isso. Havia necessidade de mais coragem, mais certeza do que eles estavam prestes a fazer. Buscar a liberdade significava encarar o desconhecido. O amor poderia guiá-los, mas a vida seria fácil? Maria sabia que apenas no calor do momento as respostas poderiam vir. Precisava falar com Rafael, precisava encontrar aquela mesma luz nos olhos dele que a havia encorajado na noite anterior. Com impulso, ela correu até o local do encontro, à beira do rio. O coração batia forte, quase como um tambor insistente, ecoando sua determinação. E quando chegou, seus olhos encontraram Rafael, que já a esperava. O sorriso dele não a enganou, ela sabia que ele também carregava um fardo. Oi, Maria disse, sua voz um pouco trêmula. Precisamos conversar. Sobre a fuga? Ele questionou, com um olhar incisivo. Sim. Eu estive pensando. E se nós partíssemos agora? Não dá mais para viver uma vida que não é a nossa. O que mais estamos esperando? Rafael hesitou, os ombros tensionados. Não é tão simples, Maria.
O que vamos deixar para trás? Nossas famílias, e se não conseguirmos? As palavras dele eram como um balde de água fria em sua animação. Maria sentiu um nó na garganta, mas não podia desistir agora. Levou um momento para reunir seus pensamentos antes de continuar. Se ficar aqui é tão doloroso, vale a pena arriscar. Ele a observou intensamente. E se a gente encontrar um jeito de fazer as coisas acontecerem aqui? Não deveríamos tentar antes de tudo isso? Ela balançou a cabeça. Tentar viver a vida que nos impuseram é o mesmo que viver uma mentira. Não posso mais fazer isso, Rafael. A discussão acalentava um fogo em Maria que não poderia ser apagado. Uma chama de esperança, de possibilidade. Mas o olhar de Rafael se tornou distante. Ele parecia mais perdido do que nunca. Então você realmente discorda de tudo isso? De lutar pelo que nos foi imposto? Perguntou ele, quase ofegante. Eu só quero ser livre, Rafael. Temos que tentar. A tensão entre eles parecia palpável, como a água do rio caindo rapidamente nas pedras. Os dois se encararam e sentiram a profundidade daquela conversa, como se o mundo ao redor deles tivesse sumido. Você está certa, Maria, ele finalmente disse, com os olhos brilhando. Mas devemos ter um plano, algo que nos mantenha seguros. Ela sentiu um misto de alegria e alívio. Vamos fugir, então, mas não antes de unir nossas forças e transformar isso de uma simples ideia em um plano real. Com a determinação restabelecida, eles começaram a traçar um mapa imaginário de sua fuga. Definitivamente não era o fim que esperavam, mas poderia ser o começo de algo novo. Enquanto eles discutiam os detalhes, a ansiedade começava a dar lugar à esperança. Mas uma nova sombra repousava no horizonte. A avó de Maria começava a se aproximar do lugar, acenando e chamando. O coração de Maria disparou. Não podiam ser vistos. Ou a liberdade se concretizava agora, ou seriam forçados a voltar para a vida que tanto temiam. O instante estava se apagando rapidamente, e a única certeza que Maria tinha era que a escolha dele se aproximava. O sol já estava alto quando a avó de Maria cruzou o pequeno caminho que levava até a beira do rio. O coração de Maria apertou ao ver a figura amável de sua avó se aproximando, inocente e despreocupada. A esperança e a determinação que antes a envolviam agora pareciam se esvair a cada passo da mulher idosa. Oi, minha neta. O que você está fazendo aqui tão cedo? A avó perguntou, uma expressão doce no rosto. Maria gelou. Queria gritar, eu vou fugir. Mas ao invés disso, forçou um sorriso. Oi, vovó. Eu só estava admirando o dia. Tentou passar uma naturalidade que sentia não ter, enquanto Rafael se afastava um pouco, quase como uma sombra. A avó olhou para a água, reflexiva. Olha como está linda, não é? Assim como você, querida. Essas palavras a tocaram profundamente, mas também trouxeram à tona a pressão do momento. Sim, tá lindo mesmo. O nó na garganta de Maria voltou com mais força. A voz da avó era como uma melodia familiar que agora fazia sentir-se culpada. Culpada por ter esses sonhos de liberdade. Sempre pensei que você se casaria hoje em um lugar bonito, imaginando seu vestido branco e uma festa cheia de flores para celebrar o amor, disse a avó, com um sorriso nostálgico. Era como se cada palavra fosse um golpe envolto em amor. Maria sentiu-se dividida entre o carinho e a razão. Vovó, eu. A coragem parecia escorregar de seus dedos. Mas dentro dela, algo queimava. A visão do futuro com Rafael, da vida que podiam construir, pulsava mais forte que qualquer outra expectativa. Eu realmente espero que você seja feliz, meu bem. Isso é o que eu mais quero, a avó disse, pegando na mão dela. O toque era suave, mas era como se Maria estivesse sendo puxada de volta a um caminho que não queria mais. E se a felicidade estiver em outro lugar? Um lugar longe? Maria murmurou, consciente de como sua pergunta poderia ferir a avó. A mulher idosa a olhou nos olhos, e a expressão de ternura foi substituída por uma preocupação profunda. Às vezes, o que imaginamos como felicidade pode não ser o que realmente precisamos. Seu coração precisa de leveza, não de fardos. Nesse momento, Rafael se aproximou novamente, com a expressão de quem também estava sentindo o peso da situação. Maria percebeu que eles estavam em um ponto sem volta. A conversa se tornará mais do que um simples planejamento de fuga. Era uma confrontação com as expectativas, com amor e tradição. Maria, podemos falar em particular? Rafael sugeriu, seu tom urgente, cortando a tensão que havia na atmosfera. A avó assentiu, mas o olhar em seus olhos denotava preocupação. Os dois se afastaram, deixando a avó olhando-os com um misto de curiosidade e apreensão.
O clima estava carregado, e a cada passo que se afastavam, o peso do futuro se tornava mais real. Estou preocupado, Maria. Sua avó, ela te ama. Não podemos apenas ignorar isso, Rafael disse, a luta dentro dele evidente. Eu sei, mas a vida dela não pode ser a minha prisão. Eu de fato quero ser feliz. Maria exclamou, sentindo a raiva emergir com força. E se a gente fugisse amanhã? Sem pensar em mais nada? Rafael propôs de repente, e sua expressão trazia uma mistura de esperança e desespero. O olhar de Maria se iluminou, mas a insegurança retornou. Podemos nos preparar? Podemos planejar isso de verdade? Ela perguntou hesitante, enquanto os dois se encaravam, o mundo ao redor parecia girar mais devagar. A cada segundo, a questão que pairava no ar se tornava mais intensa. Quando olharam novamente para trás, a avó estava observando os dois, silenciosa. O peso da decisão se tornava cada vez mais pesado, uma escolha entre a tradição familiar e a busca pela própria liberdade. E assim, a pergunta permanecia pendente entre eles. Até onde estão dispostos a ir para serem felizes? O dia prometia mudanças. E uma nova revelação estava prestes a mudar tudo. O sol parecia brilhar com mais intensidade enquanto Maria e Rafael trocavam olhares carregados de emoção e expectativa. Aquela decisão crescia entre eles como uma chama prestes a se alastrar. A ideia da fuga, antes apenas um pensamento distante, agora se tornava um possível sonho palpável. Maria, se decidirmos fazer isso, temos que estar prontos para tudo, Rafael disse, seu tom firme. Não podemos só sair. Precisamos de um plano real. Maria assentiu. Seu coração acelerava com a perspectiva, mas uma sombra de dúvida ainda inquietava sua mente. A mente de Maria corria a mil. Se enfrentasse sua avó, poderia se libertar finalmente. Porém, e se a fosse um erro? As palavras da avó ecoavam em sua cabeça, como uma canção suave. A vida às vezes impunha mais do que um sonho distante. O que ela diria se soubesse? E se me perdesse para sempre? Podemos nos encontrar na antiga cabana da árvore? É um lugar onde podemos pensar. A sugestão de Rafael trouxe um foco à sua confusão. Era um canto que sempre fora seu refúgio, um local que guardava segredos e risadas da infância. Maria sabia que ali, entre folhas e galhos, poderia se ouvir sem pressões externas. Sim, vamos. Ela respirou fundo, buscando coragem. Os dois começaram a andar, o eco suave dos seus passos se perdendo na trilha que levava à cabana. O caminho parecia mais difícil do que o normal. Cada pedra sob os pés lembrava os desafios que estavam por vir. Maria sentia os olhos de sua avó nas costas, mesmo à distância. Eram fitas invisíveis que aprendiam, um amor que exigia dela mais do que ela estava disposta a dar. Ao chegarem à cabana, o sentimento de liberdade parecia palpável. O sol filtrava-se através das folhas, criando padrões de luz ao redor. Rafael olhou para Maria, sua esperança transparecendo no olhar. Aqui é perfeito. Maria sentou-se no tronco de uma árvore e fechou os olhos por um instante. Ali, no aconchego da natureza, a pressão começava a diminuir. No entanto, a ansiedade a invadia novamente. E se dermos o próximo passo e tudo der errado? Como podemos deixar nossa vida para trás? Às vezes, o que precisamos é arriscar. Lutar pelo que acreditamos, Rafael respondeu, novamente buscando força. Nós temos que ser o que realmente queremos ser. As palavras dele ressoavam como uma promessa e um desafio, e Maria percebeu que o que estava em jogo não era apenas seu futuro, mas as suas aspirações mais profundas. No impulso, Maria olhou diretamente nos olhos de Rafael. Você está comigo, não está? Não serei sozinha. O medo de perder esse momento a consumia, e ela precisava da certeza dele. Rafael assentiu com gravidade, levando a mão até o rosto da moça, acariciando-a suavemente. Estarei sempre ao seu lado, disse ele, sua voz calma quase mágica. Podemos fazer isso. Maria sentiu o calor de suas palavras, e por um instante, acreditou que tudo poderia dar certo. Então, como se o universo estivesse ouvindo, uma corrente de vento balançou as folhas acima deles, trazendo um suave aroma de flores silvestres. Era como uma confirmação. Mas antes que pudessem compartilhar esse momento intenso de cumplicidade, um estrondo à distância interrompeu a tranquilidade. Um grupo de pessoas se aproximava. Conversas altas e risadas ecoavam pelo ar. Eram os vizinhos, que costumavam passar pela trilha à procura de diversão. O coração de Maria disparou. O que aqueles rostos conhecidos fariam se vissem ela com Rafael? Precisamos ir agora, ela disse, levantando-se rapidamente. Mas e a nossa conversa?
Rafael perguntou, a preocupação tomando conta de seu semblante. Fugir é a única resposta. Vamos antes que eles nos vejam. Maria puxou a mão dele, e juntos começaram a se afastar, os rostos dos vizinhos agora uma ameaça à sua liberdade sonhada. Enquanto corriam, a adrenalina misturava-se à esperança e ao pânico, tudo girando em torno de uma única pergunta que Maria não conseguia parar de se fazer. E se a fuga não fosse apenas uma aventura, mas sim o começo de algo que poderia mudar suas vidas para sempre? A verdadeira revelação que aguardava atrás da próxima curva poderia ser mais intensa do que eles poderiam imaginar. Maria puxou Rafael pelas mãos, o coração pulsando forte. A cada passo, a ansiedade crescia, mas a adrenalina também trazia uma estranha sensação de liberdade. O vento bagunçava seus cabelos, e cada respiração profunda parecia arrastar os medos para longe. Não havia mais espaço para dúvidas. Naquele momento, eram apenas eles dois e um futuro incerto à frente. Vamos para o rio. Rafael sugeriu, um brilho travesso nos olhos. Era uma ideia que poderia lhes oferecer um momento de refúgio, longe da agitação do mundo. Maria hesitou um pouco, mas a divertida risada dele a encorajou. O rio era um local especial, onde eles costumavam se refugiar na infância, rindo e sonhando enquanto as águas corriam. Só vamos ficar lá, por um tempo, Maria concordou, sentindo que precisava daquele escape. Ao chegarem às margens do rio, o som da água correndo parecia um acalanto, como se a natureza soubesse do peso que eles carregavam. Meus avós sempre disseram que o rio tem um poder. Dizem que pode levar as incertezas embora, Rafael compartilhou, olhando fixamente para a correnteza. Maria ficou em silêncio, permitindo que aquelas palavras ecoassem. A ideia de soltar seus medos nas águas límpidas trouxe um fio de coragem. Ela caminhou até a beira do rio e, fechando os olhos, sentiu a brisa fria no rosto. Se eu pudesse deixar tudo para trás, faria isso agora, ela murmurou. Mas e se não tivermos coragem o suficiente? Rafael se aproximou, colocando uma mão no ombro dela. Maria, coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. Você merece ser feliz, ele disse, com a firmeza de quem acreditava profundamente naquela verdade. Aqueles olhos, quase como um farol na escuridão, acenderam uma faísca de esperança no coração dela. Com um sorriso hesitante, Maria lançou uma pedrinha na água. Observar as ondas que se propagavam a calma enquanto cada movimento parecia realizar um desejo oculto. Estou pronta para mudar. Os dois sentaram-se na margem, e Rafael começou a falar de seus sonhos. Um dia, ele queria explorar o mundo, conhecer pessoas e culturas diferentes. Maria escutava atenta. Aqueles relatos faziam seu coração pulsar mais rápido. Era como se ele estivesse desvendando um futuro onde haveria espaço para os sonhos efervescentes que um dia ela achou impossíveis. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, uma sombra pairou sobre o lugar. Maria olhou para cima e viu uma figura familiar se aproximando. Era Nena, sua avó, que estava em busca dela. O rosto de Maria se transformou instantaneamente de alívio para pânico. Como Nena havia encontrado aquela trilha? Maria! Venha aqui! Nena gritou, já próxima, a preocupação na voz dela era palpável. Maria congelou, sem saber o que fazer. O último instante de liberdade parecia desvanecer. Rafael percebeu a mudança na expressão dela e, com um gesto sutil, segurou sua mão com firmeza. Temo que ela te impeça de novo. Precisamos decidir agora. A urgência nas palavras dele deixava claro que o tempo estava se esgotando. Maria sentiu o peso da escolha em suas mãos. Mas o que poderia fazer? Ficar e enfrentar a avó ou correr para a incerteza? Rafael começou a dizer, já sem saber que caminho seguir. No entanto, antes que pudesse terminar a frase, uma certeza tomou conta dela. Não posso deixar que tudo isso acabe agora, eu não posso. Tomada por uma onda de coragem, Maria decidiu. Vamos! Ela gritou, puxando Rafael junto com ela, correndo em direção à liberdade, sem olhar para trás. Mas no caminho, um pensamento a atormentava. E se aquela fuga levasse a um destino que jamais poderia imaginar? Ao mesmo tempo que a adrenalina assemelhava-se ao combustível para seu sonho, a incerteza era como uma sombra que a seguia e assim, os dois se afastaram, enquanto os gritos de Nena se apagavam ao fundo, deixando atrás de si um mundo que poderia ter sido, mas que agora estava se transformando em um novo começo. A jornada apenas começava, e o que aguardava na próxima curva poderia redefinir tudo para eles. Os passos de Maria e Rafael ecoavam na trilha empoeirada, a adrenalina pulsando nas veias. O sol já se despedia, pintando o céu com tons avermelhados, uma mistura perfeita de esperança e incerteza. Cada batida do coração de Maria parecia um aviso.
ela estava prestes a cruzar uma linha invisível, um ponto sem retorno. Para onde vamos agora? Rafael perguntou, desviando os olhos da estrada para olhar nos dela. A pergunta era simples, mas a resposta estava carregada de significados. Maria hesitou, seu pensamento se perdia entre o desejo de fugir e o medo do desconhecido. Não sei, talvez para a cidade, ela respondeu, a voz tremendo um pouco. Lá, as coisas podem ser diferentes. Rafael sorriu, um sorriso que misturava a confiança com a ansiedade. Diferente pode ser bom ou ruim. Mas é um risco que devemos correr, certo? Aquela frase parecia um mantra, algo que Maria precisava ouvir. A liberdade que buscava não viria sem desafios. Conforme atravessavam a estrada, Maria começou a ver o brilho das luzes distantes da cidade. O sentimento de esperança se misturava à dor. Aquela cidade, onde tantas promessas foram feitas e não cumpridas, onde cresceu escutando os sonhos de sua avó, também abrigava as lembranças mais dolorosas. Seria mesmo o lugar certo? Mas o que restava senão uma tentativa de recomeçar? Chegando à cidade, eles decidiram parar em um pequeno parque. Havia um balanço enferrujado, as correntes rangendo ao vento, um eco do tempo de infância que pareciam ter deixado para trás. Maria se sentou no balanço, lembrando-se das tardes despreocupadas que passou ali, enquanto Rafael a observava da grama, uma expressão pensativa no rosto. Maria, você realmente imagina como será tudo isso? Ele finalmente quebrou o silêncio. Eu imagino, ela respondeu, os olhos perdidos no horizonte. Imagino ter um espaço só nosso, sem opressão, só nós dois e nossos sonhos. A esperança ali era palpável, mas logo foi engolida por um medo crescente. Rafael se aproximou e se sentou ao lado dela. Sei que você tem medo, mas podemos enfrentar isso juntos. Para valer. Não há nada que possamos perder se estivermos unidos, certo? Certo, uma parte dela queria acreditar, outra se questionava-se, no fundo, estavam apenas fugindo, e não vivendo. Então um barulho cortou o ar. O celular de Maria vibrou no bolso como um aviso sombrio. Ao desbloqueá-lo, ficou paralisada. Era uma mensagem da avó. Maria, onde você está? Estou preocupada. Podemos conversar? Uma onda de culpa a atingiu com um impacto tão brusco que ela quase se sentiu tonta. É claro que Nena estava preocupada. Teria sido um erro correr daquele jeito, sem dar satisfação? Mas ao mesmo tempo, a liberdade que tanto desejavam estava ali, quase ao alcance das mãos. Rafael, e se ela estiver certa? E se estivermos fazendo uma loucura? Maria murmurou, a voz embargada. Maria! A determinação de Rafael fez com que ela erguesse os olhos. Você não precisa responder agora. Pense em quem você realmente quer ser. Temos que decidir se fugimos por amor ou por medo. Essa é a verdadeira escolha. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. Rafael tinha razão, a decisão precisava ir além do impulso da fuga. Aquela tensão estava prestes a romper a superfície. E se, de verdade, eu quisesse ficar? Maria sussurrou, sentindo que sua vida estava em um cruzamento. Rafael a olhou, surpreso. Você quer voltar? No profundo silêncio que se seguiu, o balanço rangeu novamente, e Maria percebeu que a escolha mais difícil ainda estava por vir. Quais seriam as consequências de suas ações? E se o amor não fosse suficiente? Rafael, começou ela, mas a frase estava prestes a se transformar em uma revelação ainda mais incrível. Mas que segredo seria esse que poderia mudar tudo? Maria respirou fundo, o ar da cidade misturado com o cheiro de grama recém-cortada. O coração batia freneticamente, e ela sentia o peso da decisão deslizava por suas veias. A voz de Rafael, uma âncora em meio ao turbilhão de emoções, a chamava de volta à realidade. Maria, o que você quer dizer? O que você escondeu de mim? Ele insistiu, as palavras saindo quase em um sussurro, mas carregadas de urgência. Ela hesitou, sentindo a força da verdade pulsar dentro dela. A lembrança da conversa que tivera com sua avó há meses voltou à mente, como um filme em câmera lenta. A voz de Nena era clara, quase insistente. Se um dia você precisar de um lar, sempre terá as portas abertas, não importa o que aconteça. A memória serviu como um empurrão, e Maria sentiu a verdade borbulhar, pronta para ser libertada. É sobre o que aconteceu quando eu tinha 12 anos, sobre o namoro forçado que eu nunca quis. Rafael a olhou, o rosto pálido como se estivesse tentando decifrar um enigma. Um namoro forçado? Sim, Maria continuou, a voz vacilando, mas determinada. Eu fui prometida a um homem. Um cara muito mais velho.
Meu pai e minha avó arranjaram isso, acreditando que seria um bom futuro. Eu não tinha escolha. Eles achavam que estava tudo decidido e que eu deveria aceitar, mas eu não queria. Eu só queria ser livre. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela falava, liberando o peso de anos reprimidos. Rafael ficou em silêncio, a expressão dele mesclando surpresa e empatia. Ele não conseguia imaginar Maria viver sob algo tão opressor. Eu nunca contei antes porque achei que fosse deixá-los decepcionados. Mas isso me marcou de uma forma que eu não conseguia entender na época, ela admitiu, a voz mais firme agora. Fui embora de casa não apenas por causa do meu sonho de liberdade, mas porque não queria ser vista como a noiva de alguém que nem mesmo conhecia. E esse homem? O que aconteceu com ele? Rafael perguntou, inquieto. Ele se casou, aparentemente. Minha avó fez questão de contar. Mas eu não consigo pensar nele, só consigo pensar nas correntes que deixei para trás, Maria respondeu, enjoadamente pensativa. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Rafael pisava no chão, ponderando cada palavra. Isso é muito para lidar, Maria. Mas agora que você me contou, o que isso significa para você? Ela mergulhou nos próprios pensamentos, percebendo que, embora houvesse uma dor no que havia passado, também havia um caminho à frente. Um caminho onde suas escolhas poderiam ser dela. Significa que eu não posso ficar, Rafael. Não posso permitir que a sombra do meu passado decida meu futuro. Quero provar que sou mais forte do que todas as coisas que me prenderam até agora. Rafael estendeu a mão e segurou a dela, os dedos entrelaçados de um jeito que parecia inquebrável. Se essa é sua decisão, eu estarei ao seu lado, não importa qual caminho escolher. Mas o que você quer fazer agora, de verdade? Maria olhou para ele, a pergunta dela ecoando no ar. Preciso confrontar minha avó. Preciso que ela saiba que não serei mais uma promessa, mas a arquiteta do meu próprio destino. As estrelas começavam a piscar no céu, e a cidade estava agora cheia de vida, som e luz, como se estivesse também esperando por sua decisão. Vamos, então. Vamos enfrentar isso juntos, disse Rafael, a proteção em sua voz criando um abrigo seguro para os medos de Maria. Mas antes que pudessem mudar de ideia, o celular dela vibrou novamente. O pânico instantâneo fez seu coração disparar. Um novo alerta disruptivo, uma mensagem de Nena. Maria, já estou indo te encontrar. Precisamos conversar. Maria congelou, tudo em seu interior clamando por liberdade, enquanto a sombra de seu passado se aproximava, rapidamente. O que será que ela teria a dizer agora? Maria sentiu o tempo parar. A mensagem de Nena queimava em sua tela, como se cada letra fosse uma súplica e uma sentença. O que sua avó queria tão urgentemente discutir? A incerteza apertava seu peito. Rafael, percebendo a tensão que estava crescendo, olhou para ela com um olhar preocupado. Você não precisa fazer isso, Maria. Se você sentir que não está pronta. Não, Rafael. Eu preciso. Isso é mais do que eu mesma agora. Isso é sobre quem eu quero ser. A voz de Maria subiu um tom, a coragem começando a tomar conta dela. Ela sabia que a conversa com Nena não seria fácil, mas não havia mais espaço para medo. Então vamos, ele disse, seu tom firme, enquanto se despedia de qualquer dúvida. Maria respirou fundo. A caminhada até a casa da avó parecia mais longa do que o habitual. Olhando para as ruas iluminadas, ela sentia um misto de nostalgia e receio. E se Nena não entendesse? E se a verdade não fosse absolvida? A chegada à casa foi um choque para Maria. A porta, tão familiar e acolhedora, parecia agora um portal para a incerteza. Rafael segurou sua mão novamente, um gesto de apoio que fez com que ela se sentisse menos sozinha. Ao abrir a porta, o cheiro de café fresco invadiu suas narinas. Nena estava na cozinha, a rotina intacta, mesmo quando a vida da neta estava prestes a mudar para sempre. Maria hesitou, mas seguiu em frente, os passos pesados como rochas. Oi, minha flor. Que bom que você veio. Nena sorriu, mas a expressão relaxada logo deu lugar a um olhar questionador ao notar a presença de Rafael. Oi, Rafael. O que está acontecendo? Oi, Nena. Rafael cumprimentou, com a voz cautelosa, como se pudesse sentir a tempestade prestes a se formar. Maria respirou mais uma vez. Nena, precisamos conversar. As palavras saíram como um eco, batendo nas paredes da cozinha. A aura da mulher mais velha mudou. Seu sorriso hesitou, como se ela sentisse a gravidade do que estava por vir. Claro, querida. O que há de errado?
Nena puxou uma cadeira. O movimento estava carregado de amor, mas também de um peso desconhecido. Maria se sentou, Rafael ao seu lado, a mão dele apertando levemente a sua, oferecendo um pouco da estabilidade que ela tanto precisava. É sobre meu passado. Sobre o que aconteceu com aquele prometido que você conhece. Nena olhou com uma mistura de surpresa e tristeza. Maria, eu pensei que você já tivesse superado isso. O passado não é sobre o passado, Nena. É sobre a verdade que existe entre nós. Maria não pôde conter a emoção. As palavras estavam libertas, dançando no ar. Eu não quero ser apenas uma promessa de alguém que não escolhi. Fui forçada a aceitar algo que nunca quis e isso me prendeu por tempo demais. Os olhos de Nena se encheram de lágrimas, mas não havia raiva, havia compreensão. Maria, eu só queria proteger você. Mas eu não preciso da sua proteção. Eu preciso da sua compreensão. Maria gritou, liberando todo o peso que havia carregado. Preciso saber que você está ao meu lado, mesmo que não concorde com as escolhas que fiz. Silêncio. O relógio na parede marcava a cada segundo uma eternidade. As emoções pulsam e se contorcem conforme as duas mulheres se encaram, buscando um caminho para o entendimento mútuo. Nena finalmente quebrou o silêncio. Eu nunca quis que você se sentisse presa. Eu sempre achei que estava fazendo o melhor por você. A vulnerabilidade na voz da avó fez com que Maria sentisse uma onda de calor, como se a barreira entre elas estivesse começando a derreter. Eu sei, Nena. Mas agora eu quero ser livre. E espero que você consiga ver isso e me apoiar. Um movimento porra no coração de Nena quebrou a rigidez da situação. A avó parecia prestes a sucumbir, mas as dúvidas e medos ainda pairavam no ar. Maria, você se sente pronta para enfrentar o que pode vir a seguir? A pergunta pairava como um gancho, oferecendo uma saída que poderia mudar tudo. Maria trabalhou a resposta em seu coração. Tinha esperanças. Precisava de um novo caminho não apenas para si mesma, mas também para a própria avó. Estou pronta, Nena. E o que você decidir agora está nas suas mãos. Com uma tensão palpável, Nena baixou o olhar, perdida em seus pensamentos. O que aconteceria a seguir? A sombra do passado pairava, mas a luz da liberdade iluminava o futuro. O silêncio na cozinha era carregado de emoções não ditas. O coração de Maria batia acelerado, cada segundo se arrastando na expectativa da resposta de Nena. Havia tanto amor entre elas, mas também uma dor que precisava ser confrontada. Finalmente, Nena suspirou, como se cada respiração carregasse todo o peso das tradições que havia defendido por tanto tempo. Maria, começou, com a voz trêmula, eu nunca quis que o passado fosse uma prisão para você. Eu apenas queria te proteger das coisas que o mundo pode fazer. Mas a verdade é que você sempre foi mais forte do que eu imaginei. As palavras de Nena eram como uma lâmina que cortava as correntes invisíveis que prendiam Maria. Eu entendo, Nena, mas é essa proteção que me fez sentir fraca. Quero viver a vida nos meus próprios termos, e isso significa me afastar do que não me faz feliz. Cada palavra estava embebida numa determinação nova, um poder que havia florescido dentro dela. Nós todas merecemos ser livres, Rafael sussurrou, encorajando Maria apenas com sua presença. Ele sabia que aquele momento poderia ser um divisor de águas, não só para Maria, mas para Nena também. A avó olhou nos olhos de Maria, uma luz de compreensão tornando-se evidente em seu olhar. Se isso é o que você deseja, eu quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique abrir mão do que eu planejei. A resignação misturava-se ao amor enquanto Nena falava. Eu preciso aprender a te apoiar, mesmo que meu coração vá doer com isso. Sentindo uma vida começando a brotar de todos os lados, Maria sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Obrigada, Nena. Prometo que não irei me afastar de você. Isso não muda o amor que sinto por você. E você, Rafael? Nena se virou para ele. O que você pretende fazer com essa liberdade? A questão era direta, uma projeção da preocupação de uma avó que desejava entender o futuro da neta. Quero ser parte da vida da Maria. Mas não apenas como um amante, mas como um amigo, alguém que quer vê-la brilhar sem limitações. Ninguém deve ser forçado a se encaixar em um molde. A sinceridade nos olhos de Rafael tocou o coração de Nena. Um novo entendimento estava se formando, uma nova conexão entre gerações que haviam se perdido ao longo do caminho. Maria sentia que a conversa estava se ampliando, que poderia sair daquele momento com um novo começo, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Então, onde vamos agora? Nena perguntou, mais aberta do que nunca.
Maria olhou para Rafael, que sorriu de volta, reacendendo a chama da esperança dentro dela. Vamos fazer um novo plano. Podemos usar essa nova perspectiva para transformar a vida que estamos vivendo. Não precisamos jogar fora o que já construímos, mas sim moldá-lo em algo que realmente faça sentido. Maria falou, a paixão transparecendo em sua voz. Eu vou andar ao seu lado nessa nova jornada. Vou fazer o que for preciso para ajudar a construir esse futuro. Não apenas porque é meu dever, mas porque você merece. Nena se levantou, abraçando Maria com todo o amor que um coração pode conter. E assim aconteceu, o calor da nova aliança mais forte que qualquer tradição. Havia promessas a serem feitas, planos a serem criados e uma vida inteira pela frente. Vamos apresentar essa nova vida juntos. Vamos torná-la uma celebração do que realmente somos, Maria disse, tendo certeza de que, desta vez, a liberdade estava pertinho. Quando o dia amanheceu novamente, os passos de Maria e Rafael estavam mais leves. Eles se dirigiam à cidade, não apenas com sonhos, mas agora com compromisso, de honrar suas próprias histórias e permitir que elas se entrelaçassem. E, quem sabe, um dia, Maria poderia voltar, não mais como a promessa de alguém, mas como uma própria história de amor e liberdade refletindo a verdadeira essência que sempre quis ser. O futuro ecoava em seus passos, e o amor os guiava. A jornada era deles, e Maria finalmente podia se sentir pronta para voar agora. Pare o que está fazendo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.